Vamos falar um pouco de agro. A nossa próxima entrevista é com a doutora Daniela Maciel, que ela é analista da Embrapa Territorial e vai falar sobre o método que avalia o impacto da tecnologia no agronegócio no Brasil. Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Daniela, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Fábio, Lilian. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Sim. Daniela, explica pra gente, por gentileza, o quanto a metodologia é importante para avaliar tecnologias da agricultura chamada 4.0. Oi, Fábio. Bem, a gente trabalhou nessa metodologia chamada Ambitec-TICS com foco justamente em entender quais são os aspectos relacionados às tecnologias da informação e comunicação. E esses aspectos, eles permeiam aí diferentes dimensões, que são as dimensões ligadas ao meio ambiente, dimensões ligadas à economia e dimensões ligadas ao social. Então, a gente busca com esse método entender quais são as relações das tecnologias, das TICs, né, das diferentes TICs, nos aspectos ligados, por exemplo, a emprego. Então, se essas TICs se elas estão colaborando para gerar novos postos de trabalho ou o oposto, entender se essas TICs têm alguma influência no consumo ou no aumento de combustíveis fósseis, dos diversos aspectos que estão aí relacionados à agricultura. Então, é uma metodologia para justamente a gente conhecer mais sobre toda a conexão das tecnologias, né, que embora a gente esteja falando de um mundo digital, né, de tecnologias que estão associadas a um contexto binário, digamos assim, estão conectadas com o mundo real. Então é preciso que a gente faça essa investigação, né, dentro dessa perspectiva de entender como é que elas estão interagindo com essas dimensões que eu citei, né, ligadas ao meio ambiente, ligadas à economia e também à nossa sociedade como um todo. Bastante interessante. Isso que você nos fala eu acho bastante interessante pelo seguinte, décadas atrás, quando a gente falava de agricultura, quando a gente falava das pessoas que trabalhavam plantando as coisas, normalmente a gente, até de uma forma pejorativa, falava assim, o caipira lá do interior. E hoje em dia eu faço muita reportagem de agronegócio, visito o campo, visito fazenda, visito o sítio, e eu percebo que hoje em dia a tecnologia está impregnada ali em todas as propriedades agrícolas. Hoje o agricultor que ignorar a tecnologia, ele está ultrapassado, ele não consegue nem ser mais competitivo nesse mercado, não é mesmo? Sem dúvida, Fábio. A tecnologia, né, a presença das TICs no mundo rural é cada vez maior. A Embrapa lançou agora em final de junho, início de agosto, um trabalho bem extenso, feito aí em parceria com o Sebrae, para entender justamente como é que está esse uso, né? E a gente sabe que a gente tem muitos problemas ainda em relação à conectividade, mas sem sombra de dúvidas, as TICs vieram para dar suporte para não apenas para a gestão, mas para a produção, para aquilo que acontece na propriedade agrícola. Então, aquele produtor que não se atualizar em relação às TICs e não fizer uso, ele vai com certeza ter mais dificuldade. Então, eu acredito que vai ser um movimento natural, né? Assim como a gente viveu algumas revoluções dentro da agricultura, a gente passou aí década de 60, depois a Embrapa, né, trouxe e potencializou muito mais a nossa agricultura, mas antes disso a gente viveu um momento em que a gente denomina de Revolução Verde, né? E agora a gente está vivendo esse outro momento da agricultura, que é a revolução, vamos chamar de Revolução 4.0, alguns chamam assim, outros de Revolução Digital, enfim, mas a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, esse momento aí, e se a produção agrícola não acompanhar, né, na verdade é natural, é algo que só vem a somar. Então aquele produtor que caminhar fora disso vai ter, sem dúvidas, mais dificuldade. Agora, Daniela, existem segmentos de mercado nesse setor agrícola
que já utilizam a tecnologia mais em larga escala, vamos assim dizer, e existem outros segmentos que ainda estão mais precarizados. Vocês já fizeram um mapeamento assim por segmentos e têm encontrado diferenças entre esses segmentos de atuação agrícola? Olha, Fábio, esse foi justamente um dos objetivos dessa pesquisa que eu citei aqui, que foi realizada junto com o Sebrae. Entender justamente como é que os diversos segmentos, né, dentro do setor estão lidando com a tecnologia da informação e comunicação, com as TICs. Então, essa publicação ela nos mostra, né, os tipos de uso que se faz, quais são as TICs mais comuns e a maneira de se acessar as TICs, né? E isso tudo a gente consegue com mais detalhes através desse trabalho que foi feito pela Embrapa. Não vou adiantar aqui, nem vou correr o risco de passar qualquer informação que eventualmente possa comprometer o entendimento dos ouvintes. Então, eu estou citando aqui esse estudo, facilmente localizável dentro da página da Embrapa, basta entrar no embrapa.br, e esse estudo está sendo bem divulgado. Ele mostra aí um quadro bem interessante de como que a nossa agricultura hoje está lidando com as TICs, nesses aspectos que você acabou de ressaltar. Daniela, quem está falando é Lilian. A gente está num momento de pandemia, a gente sabe que o setor econômico, enfim, vários crescimentos do país pararam, né? Pararam devido a essa realidade e estão voltando progressivamente agora. No setor agrícola, os TICs ajudou para esse momento acelerar mais o processo ou também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a maioria dos setores aqui no Brasil como no mundo que deu uma estacionada? O que aconteceu? Qual que é o cenário hoje que você fala, que você descreve sobre a agricultura junto com a tecnologia? Olha, Lilian, a gente tem, inclusive, ressaltado a importância do agro, né? E nesse momento de pandemia tem sido muito comum a gente associar a força da agricultura para o nosso país. E acredito que o nosso segmento, né, a agricultura, foi um dos únicos setores que está sentindo menos os impactos desse período pelo qual o mundo passa. E sem dúvida, né, agora eu vou pontuar aqui algumas TICs, né, vou citar em especial uma TIC da Embrapa Territorial, que é o mapa orgânico, e que é simplesmente um mapeamento colaborativo que exibe pontos de comercialização e de produção de produtos orgânicos, né? Então, essas tecnologias, elas ascenderam nesse momento de pandemia como uma forma de, inclusive, apoiar, nesse caso do mapa orgânico, né, e em outros casos também, o pequeno produtor, que dentro do agro foi o segmento, né, o que mais sofreu, a produção familiar. Mas com o apoio dessas tecnologias, e eu acabei de citar o mapa orgânico, nós tivemos aí uma forma de apoiar essa produção e, de alguma maneira, fazer com que ela escoe e chegue até os consumidores, né? Então, sem sombra de dúvidas, as TICs, elas estão servindo nesse momento, em especial para a agricultura familiar. Daniela, nas minhas andanças Brasil afora e conversando com esses agricultores, eu percebo que o pessoal mais jovem, o adolescente, o jovem ali na faixa dos 20 anos, nem sempre ele quer ficar no campo. Então, já conversei com famílias que falam assim, eu não tenho mais para quem passar o bastão. A partir de agora, quando eu não aguentar mais trabalhar aqui na minha propriedade rural, os meus filhos, meus sobrinhos, todos eles preferem trabalhar na cidade, às vezes num trabalho administrativo, do que ficar no campo. Conforme a tecnologia vai ganhando o campo, vai ganhando as propriedades agrícolas Brasil afora, você acha que pode mudar um pouco essa realidade? Você acha que pode o jovem se encantar pelos processos tecnológicos, invadindo as produções agrícolas e mudar de ideia quanto a essa coisa de ir para a cidade grande e preferir ficar no campo? Olha, Fábio, isso que você traz realmente é um dos problemas que o mundo todo enfrenta hoje, né? Que é justamente a permanência, essa passada do bastão. E a FAO
tem num estudo feito com uma visão aí para até 2050, ela aponta a importância das TICs para fortalecer essa questão, para trazer mais condições de que o homem permaneça no campo e que a gente tenha o jovem, né, a juventude assumindo a propriedade e a gente tenha essa passada, né, essa permanência. Então eu acredito sim que as TICs elas são uma forma da gente apoiar, né, e tornar atraente essa produção por parte dos jovens, até porque hoje é possível se gerir, né, realizar a gestão. A gente sabe que em alguns casos é óbvio que a gente precisa estar na propriedade, mas em muitos outros casos é possível que a gente esteja acompanhando todo o processo distante da propriedade, né? Então é possível que eu esteja na cidade gerindo a minha produção através de um celular. Hoje isso já é realidade. Então eu acredito sim que isso é altamente possível e, citando novamente a FAO, penso que vai ser uma das saídas, né, o investimento em tecnologias da informação e comunicação, justamente para atrair os jovens, né, para que eles permaneçam e toquem o negócio familiar. Daniela Maciel, analista da Embrapa Territorial Campinas, eu quero agradecer bastante a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp hoje. Fábio, eu que agradeço e fico à disposição de vocês e de todos os ouvintes para qualquer outra questão relacionada ao Ambitec TICs e esse universo das tecnologias da informação e comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia.